Olá, boa noite. O Realidade em Pauta de hoje fala sobre um assunto importante para a garantia da boa saúde durante todo o verão. É o cuidado com a pele nessa época do ano. Verão muitas vezes significa calor e põe calor nisso. No mês de janeiro, as temperaturas chegaram a níveis históricos no Rio de Janeiro e São Paulo, com os termômetros chegando na casa dos 38 graus. Com tanto calor assim, o cuidado com a pele tem que ser redobrado. Os médicos afirmam que o sol forte que você toma hoje, sem os cuidados necessários, pode trazer sérias consequências para a sua saúde no futuro. No verão, geralmente tem muita coisa para fazer. É nesse período, por exemplo, que acontecem as férias de muita gente. E aí você sabe, um dos endereços preferidos para quem entra de férias acaba sendo esse aí, a praia. E para enfrentar o sol quase que torrando nessa época do ano, haja protetor solar. É rotineiro, sempre a gente usa. Ou praia, clube, chácara, qualquer lugar tem que passar. O calor está tão intenso nesse verão que se torna indispensável ter um cuidado especial com a pele. Os raios solares são bastante prejudiciais, né, à pele. Então, nós temos horários, por exemplo, que não agride tanto como um horário de pico. Então, por que o dermatologista fala? Vamos tomar sol no período da manhã, bem cedinho, ou no final da tarde. É quando você tem menos exposição aos raios solares que vão danificar a pele do paciente, entendeu? Só que, infelizmente, as pessoas não seguem esse conselho, fazem o contrário. O período de maior movimento na maioria das praias em todo o Brasil é justamente entre 9 da manhã e 4 horas da tarde. E quem sente mais os efeitos do sol em excesso são as crianças e os idosos. Então, o sol, quando ele está nesse potencial, né, forte, ele danifica muito a pele, principalmente das crianças, que tem a pele mais fininha, como das pessoas muito mais velhas. Então, danifica machucando, queimadura mesmo, na grande parte de primeiro grau, mas como é uma área grande do corpo que acaba sendo afetada, evolui para desidratação, para uma dor intensa, prejudicando daí as atividades da criança. E no idoso pode até formar uma bolha, se tornar um segundo grau, quando se forma uma bolha na pele, e aí a gente apresenta um risco maior de infecção. Já que o sol castiga mais os pequenos e os idosos, vale lembrar que não é qualquer protetor solar que vai funcionar nesse caso. Existem protetores específicos para criança, porque aí o pH é diferente, a cosmética é diferente, como existe também para o idoso. Né? O idoso, ele usa um protetor, como ele tem a pele mais ressecada, então um protetor mais em forma de creme. Né? Não precisa ser tão específico, por exemplo, com anti-oleosidade, né? Por causa da diferença da pele, de uma pele mais madura para uma pele de um jovem que já é uma pele mais oleosa. Apesar de ficar na praia em pleno sol escaldante do verão, algumas pessoas adotam certas estratégias para fugir daquele vermelhidão do final do dia. A minha técnica é entrar no mar, depois de sair do mar, vir aqui ao chuveiro, porque tirar o sal e passar o protetor solar. Então essa é uma boa técnica para a gente suportar esse calorzão, esse solzão aí de 40 graus, né? Eu passo protetor solar 30 no corpo, no rosto eu passo 40. Normalmente eu uso boné, mas eu esqueci de colocar na mala, por isso que eu estou colocando a canga na cabeça hoje, mas eu devo comprar um boné para passar os próximos dias. E aí a manga comprida é leve, é branca para o sol não absorver o sol, e as luvinhas também para a mão, mas basicamente isso. E beber muita água, né? É importante também. Para entender como o protetor solar age no corpo, a gente precisa saber como o sol que está lá longe consegue fazer um estrago tão grande em nossa pele. Os responsáveis são os raios ultravioleta, mais especificamente o UVA e o UVB. Através de reações químicas, eles podem nos beneficiar ou nos prejudicar, a depender do tempo de nossa exposição a esses raios. Os do tipo UVA penetram profundamente na pele e são os principais responsáveis pelo envelhecimento precoce. Eles também garantem o bronzeamento na pele, isso se a pessoa não abusar muito na exposição ao sol. Já os raios do tipo UVB penetram superficialmente a pele e são responsáveis pelas famosas queimaduras e, como consequência, aquela sensação bem desagradável. E depois
haja hidratante. A gente orienta também o uso de um sabonete específico, né? Normalmente no verão um sabonete com anti-oleosidade também, para a gente tirar aquela oleosidade, limpar bem o protetor. E aí sim está usando um hidratante na pele toda. E foi analisando justamente a ação dos raios ultravioleta que criou-se o fator de proteção solar. O FPS, como normalmente é conhecido, está bem visível nas embalagens dos protetores e é ele o responsável por determinar o tempo de exposição aos raios solares com a pele protegida, sem que ocorra a vermelhidão. Isso quer dizer que se sua pele sem o protetor demora 10 minutos para que fique vermelha, com um FPS de número 30, ela vai demorar 30 vezes mais tempo para esse sintoma se manifestar. O fator de proteção começa no fator 30. Aí tem o 30, 60, 70, hoje existem até o FPS 100. Obviamente, quanto maior o FPS, mais protegido você está. Agora, a gente precisa ver qual protetor vai se adaptar à sua pele. Não são todos os protetores que são adaptáveis à sua pele. Então, aí seria legal você procurar o seu dermatologista para estar sendo bem orientado. E aqui no estúdio eu tenho o prazer de receber a doutora Marilda Novas Lippe, que é cientista, escritora, psicóloga, diretora fundadora do Centro Psicológico de Controle do Estresse, é também membro da Academia Paulista de Psicologia, foi presidente eleita da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas de 2016 a 2017. A Marilda também é membro do Conselho da Associação Latino-Americana de Psicoterapias Cognitivas e autora de 25 livros na área de psicologia. E aqui com a gente ela vai falar sobre as doenças de pele psicossomáticas, ou seja, de origem emocional. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Marilda. Boa noite, é um prazer estar aqui com você. É um prazer receber você aqui. Marilda, de cara a gente vai falar um pouco sobre essas diferenças, né? Muitas vezes a pessoa aparece algum probleminha na pele, ou é diagnosticada mesmo, já foi no médico, conseguiu esse diagnóstico, mas em algum momento ela não vai pensar que esse problema pode ter sido originado na mente, no emocional, né? Quais são, assim, as principais doenças psicossomáticas que aparecem na pele? É muito interessante que muitas pessoas não percebem que há um fator emocional envolvido nessas doenças. Mas as mais comuns são vitiligo, psoríase, alopécia, que é a queda do cabelo, e também, às vezes, urticárias, até acne mesmo, né? Essas doenças, de um modo geral, têm um componente emocional por trás dessa manifestação física que elas apresentam. Você estava me dizendo que isso pode ser também hereditário, porque eu posso dizer assim, minha mãe tinha vitiligo, né? Um parente próximo tinha vitiligo, por isso eu tenho. Não tem nada a ver com questão emocional. Olha, há uma tendência genética para o desenvolvimento de um tipo ou outro de doença psicossomática. Então, se você vem de uma família onde a psoríase já existe, a tendência é que se você tivesse um nível de estresse muito elevado, que você venha a ter também essa doença. Se você vem de uma família que tem vitiligo, a probabilidade maior é de que você venha a ter vitiligo se você estiver sob um estresse muito grande. Obviamente, essas doenças não são 100% determinadas. Então, há vários fatores envolvidos aí. Mas a probabilidade é maior se você já vem de uma família com aquele tipo de doença. Agora, você pode ter essa propensão, essa vulnerabilidade e nada acontecer. Você pode nunca desenvolver isso se sua vida é tranquila, se você não tem muito estresse, mas se você atravessar um período de grande estresse, se você estiver realmente tendo uma perturbação emocional muito grande, provavelmente aquela probabilidade, aquela vulnerabilidade já geneticamente determinada vai ser acionada. Ou seja, manifestada justamente por essa questão hereditária genética, né? Exatamente. É assim, o estresse desencadeia aquela doença que geneticamente já havia sido programada para você ter, que você poderia até não ter. Entendi. Se a tua vida fosse tranquila. Mas aí, com isso, você acaba desenvolvendo essa doença. Outro ponto que eu achei bem interessante, lendo a respeito, é que, por exemplo, eu posso ter um problema, psoríase, a minha amiga tem também, mas o tratamento nem sempre vai ser o mesmo.
Ou seja, no caso das doenças psicossomáticas, né, você precisa olhar para o indivíduo e não para a doença. Esse é o princípio? Você falou exatamente o que deveria ser feito, né? Cada indivíduo tem as suas vulnerabilidades, as suas resistências, e esse indivíduo tem que ser tratado um pouco diferente. Então, aquela mesma pomadinha, aquele mesmo remédio, pode ser útil para cicatrizar aquela problemática. Porém, se a causa emocional não for tratada, provavelmente a pessoa virá a ter a doença novamente. Então, o tratamento ideal seria, na realidade, o do médico, tratando essa manifestação física, mas também aquele tratamento psicológico que vai descobrir o que está acontecendo com você, como você pode se tornar mais resiliente, mais resistente ao que está acontecendo. Então, o ideal é um tratamento combinado, o médico e o psicólogo. Porque só o tratamento médico acaba sendo uma questão paliativa, né, para um problema que vai voltar caso esse estresse manifeste-se novamente, né? Exatamente esse o problema. A vulnerabilidade não desaparece porque você tomou um remédio ou porque você colocou uma pomada. A vulnerabilidade emocional, psicológica, ela permanece com o indivíduo até ele tratar essa parte também. Se é importante aliar, né, essas duas funções, né, o médico e o psicólogo. Se isso é tão importante, por que muitas vezes, quando nós vamos ao médico, não somos indicados a ir a um psicólogo? Muitas vezes o médico não conhece essa parte emocional. Ele é treinado, ele aprendeu a trabalhar com a parte física. Então, muitas vezes, ele não tem conhecimento sobre o impacto do emocional. E outras vezes, ele também acha que não adianta, que não vai dar tempo, ou ele tem que fazer a parte dele e não está se preocupando com outras coisas. É um erro muito grande, porque o paciente deixa, então, de ter um tratamento que ele precisaria ter, que é essa parte emocional também envolvida. Muita gente tem o costume de lembrar do protetor solar só quando vai ao clube ou à praia. Só que, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, este comportamento, ele também precisa ser realizado em todos os outros períodos. Ele é um risco, né? Se você não utilizar esses produtos, é um risco para a pele. Segundo a comunidade médica, é indispensável até nos dias de inverno. Expor-se ao sol e aos raios ultravioleta é inevitável para quem vive aqui no Brasil, tendo em vista que estamos falando de um país tropical. Olhando pelo lado positivo, o sol fortalece os ossos e as articulações e estimula a produção de serotonina no cérebro. Isso se a exposição for de pelo menos 15 a 30 minutos por dia, respeitando, claro, o horário adequado. Já pelo lado negativo, a gente encontra o risco de desenvolvimento de doenças como o câncer de pele e prejuízos estéticos. É por isso que entra em cena o uso do protetor solar. E o uso constante, diga-se de passagem. Se engana quem pensa que protetor solar só serve para praia. No verão, a temperatura nas cidades aumenta consideravelmente. Isso por causa da incidência do sol no asfalto e o grande número de casas e prédios ao redor. Por isso mesmo, se você sair de casa e está sol, o uso do protetor solar é indispensável. A maioria dos pacientes só usa o protetor solar na praia e não é bem assim que funciona. Então, durante o ano todo, a orientação é um bom protetor solar. Existem vários tipos hoje no mercado, então desde protetores que são específicos para pele mais oleosas ou para pele mais madura, tá? O importante é estar reaplicando de manhã e sempre de 3 em 3 horas. Rosto, colo, braços, mãos, que são áreas que a gente se expõe bastante, então onde a gente tem mais as melanoses solares, né? E no corpo também. A Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda o uso de protetores solares com fator de proteção mínimo de 30 para se proteger dos raios tipo UVB. A entidade também orienta que os produtos tenham proteção contra os raios UVA, o que pode ser identificado facilmente nos rótulos destes produtos. O não uso de protetor solar tanto na praia quanto na cidade em dias muito quentes pode trazer consequências sérias a curto, médio e longo prazo. Os problemas vão dos mais sérios, como lesões e câncer de pele, até os mais comuns, como manchas e queimaduras. A queimadura, ela pode evoluir. O que significa? Às vezes o senhor percebe assim, ficou um vermelhão, né? A pele já foi danificada, você perdeu aquela proteção superficial. Em seguida,
bate, ou sofre um acidente, raspa. Então, aquela pele que já estava agredida, sofre mais um trauma. Então, pode evoluir para um segundo, que já danificou a segunda camada. E, por sorte, ainda tem uma infecção, né? Aí aprofunda mais essa queimadura que evolui para terceiro grau. Então, são fatores que, às vezes, não é só do sol, mas se você não tiver baixa imunidade, tiver ou não uma higiene adequada, um trauma associado, piora. A doutora ainda explica que para queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau, existem tratamentos específicos para diminuir ou até melhorar definitivamente os sintomas. A queimadura de primeiro grau cura super rápido, então o corpo já regenera rápido, uma semaninha já está perfeita, até menos, né? Cobrir aquelas áreas dos braços, porque às vezes até simples uma brisa dá uma ardida, dói. Então cobrir e deixar uma toalhinha fria ou algo frio para ir aliviando enquanto isso. Segundo grau, aí vai depender. E depende da extensão, a formação da bolha. Se for bem pequenininha, teu corpo absorve aquela bolha e se regenera rápido. Também depende dos cuidados de higiene, alimentação, a idade. Um idoso muitas vezes não regenera sem auxílio, porque aí tem que buscar um auxílio médico, porque precisa de um curativo bem justinho para aquela bolha não ficar aumentando. Que a bolha é um líquido que vem do nosso órgão, do nosso corpo, é um líquido normal de proteção, mas em excesso dificulta a cicatrização, permite infecção. Então a gente faz curativos especiais com enfaixamento para curar mais rápido. E terceiro grau não tem jeito. É médico porque tem que entrar com antibiótico e a cirurgia. E além de se preocupar com o sol e com o uso constante de protetor solar, as pessoas devem ficar atentas a outra ameaça que pode causar queimaduras na pele. E dessa vez o problema não vem do alto, mas mora logo ali, no lugar onde eles mais gostam de ficar quando vêm à praia. O local preferido dos banhistas também é morada de alguns animais que podem causar queimaduras na pele, como é o caso da água-viva e da caravela. É justamente no verão, quando as praias estão cheias, que as ocorrências mais acontecem. E esse não é um fato que acontece só no Brasil. No início do ano, as autoridades da Austrália precisaram fechar os acessos a diversas praias do nordeste do país por causa da alta concentração de caravelas portuguesas. Para você ter uma ideia, em 2 dias, cerca de 3.600 pessoas foram queimadas pelo organismo em 4 praias da região. A espécie é altamente contagiosa. As queimaduras das caravelas provocam inflamação na pele e uma dor intensa que pode durar de alguns minutos a várias horas. Em alguns casos, pode ocorrer enjoo, vômitos e mal-estar generalizado. É uma queimadura química, né? Que ele vai expelir um veneno. Geralmente, não são queimaduras graves, que é uma queimadura de pequeno grau, né? De baixo grau primeiro, segundo, e uma área muito pequena, porque logo que a pessoa tem contato, ela já se afasta. Precisa se cuidar mesmo, né? E aqui a gente volta com a nossa conversa com a psicóloga doutora Marilda Novas Lippe, que tem explicado pra gente sobre as doenças de pele na questão emocional, né? Que são as psicossomáticas, né? Nós estávamos saindo aí desse primeiro bloco falando um pouco sobre que muitas vezes o preconceito também pode vir da pessoa, né? Ou seja, eu acho que esse problema aqui não tem a ver com a questão emocional, não. Eu não vou buscar ajuda. Isso acontece muito ainda? Acontece bastante e, na verdade, é uma pena, porque não há nada errado da pessoa também ter alguma dificuldade na área emocional. Todos nós temos uma vida bastante agitada, com muitos conflitos, muitos desafios, e é normal que a pessoa possa entrar num processo de estresse ou de perturbação emocional. Então, o correto é: há um desconforto emocional, está sentindo que alguma coisa não está certa na sua vida, procure ajuda. E essa ajuda, às vezes, é muito rápida. Então, há necessidade de um tratamento a longo prazo. Ao contrário, às vezes, o tratamento de estresse, por exemplo, você pode fazer em 12, 15 semanas. Então, é muito rápido e tem um efeito para o resto da tua vida, para proteger você de todos os desafios, todas as dificuldades que todo ser humano enfrenta. Então, não há que se ter vergonha de ter depressão, não há que se ter vergonha de ter ansiedade. Isso são coisas normais no ser humano. Se tem dificuldade na área emocional, procure ajuda.
Você tem que desenvolver modos de lidar com aquilo que está ocorrendo na sua existência. E esses modos, essas estratégias, o psicólogo ensina você. O psicólogo não vai resolver o teu problema, ele vai ajudar você a resolver sozinha, a você se fortalecer, a você descobrir meios pelos quais você pode lidar com aquilo que está ocorrendo em sua vida. Então, é algo que engrandece. Do mesmo jeito que, se você quer aprender a carregar 100 quilos, ou levantar um peso, você tem que procurar... Treinar. Sem treinar, você também tem que treinar psicologicamente para carregar o peso da vida emocional que, às vezes, você tem que enfrentar. Essas ferramentas de enfrentamento, elas são adquiridas só com o apoio de um profissional na área de psicologia ou tem pessoas que desenvolvem isso com a vida, tem isso dos pais? Como funciona essa questão? Isso é muito interessante, porque práticas parentais adequadas levam as crianças a desenvolverem naturalmente essas estratégias. Então, há pessoas que tiveram a sorte de serem criadas numa família que sabe lidar com os estressores. Então, essa criança vai se tornar um adulto mais resiliente, mais forte. Agora, nem todos temos essa sorte. Então, muitos de nós crescemos em ambientes que não são tão sadios assim, que não são tão enobrecedores. Então, você, às vezes, não tem chance de aprender essas estratégias. E outras vezes também acontece da vida pesar muito. Sabe, quando coisas demais acontecem, muitas coisas ao mesmo tempo, ou além então daquilo que você está preparado, né? Ultrapassa a sua resistência. Não é vergonha isso. A vergonha é não procurar ajuda. A vergonha é sofrer ano após ano, ter um problema atrás do outro e não procurar se fortalecer para enfrentar isso. Então, do mesmo jeito que você tem que ter uma alimentação saudável, você tem que fazer exercício físico, você tem que cuidar da sua pele, você também tem que cuidar das suas emoções. Se você sente que a emoção está demais, que você está infeliz, que a vida está parecendo perder o brilho, procure ajuda. Muito bom. Agora, nós temos aqui alguns exemplos, né? Eu não sei qual é a sua opinião em relação a isso, mas muitos teóricos, eles sempre associam a doença a uma consequência emocional, né? Por exemplo, eu tenho aqui algo que eu tirei de um artigo, né, de que a dor de cabeça pode ser uma questão de você estar aplacando os pensamentos, né? Você não quer pensar mais sobre aqueles problemas. Ou aquela barriguinha, o desejo da gravidez. Ou de que forma os problemas psíquicos eles podem ser associados a questões fisiológicas? Existem várias teorias que tentam explicar doenças psicossomáticas. Existe uma teoria, que é a psicanalítica, que tenta verificar o significado simbólico daquele sintoma que você possa ter. Então, se você tem uma dor de cabeça, poderia simbolizar, como você disse, alguma dificuldade emocional que se manifesta, então, na forma de uma dor de cabeça. E há outras teorias que dizem que isso não é necessariamente o caso, que é a teoria mais baseada na manifestação no órgão-alvo, naquele órgão mais fraco que você tem. Então, é um fator emocional, sim, mas esse fator emocional enfraquece o seu sistema imunológico, que então vai permitir que a doença se manifeste naquele órgão mais fraco que você tenha. Qual dessas duas teorias é a mais utilizada hoje, né? Porque a primeira é de Freud, né? Aí eu gosto mais da segunda, porque eu sou terapeuta cognitivo-comportamental. Então, obviamente, a minha tendência é acreditar mais na segunda teoria, de que o estresse enfraquece o seu sistema imunológico, consequentemente, vai haver um enfraquecimento de alguma parte do teu corpo. É como se a doença procurasse onde é que eu vou me manifestar. E vai se manifestar naquela parte mais fraca que você tem, por uma questão genética. Essa é a teoria que eu mais endosso e trabalho dentro desse referencial. Bom, interessante não é nem tanto saber qual é o ponto de onde vem, mas também se cuidar para isso, né? Como cuidar dessa problemática. Cuidar da problemática. Muito obrigada, este é um assunto muito interessante, a gente poderia ficar aqui uns 3, 4 programas falando sobre esse assunto, mas aí o nosso tempo já se foi, né? Muito obrigada, agradeço muito a sua presença, tenha uma boa noite. Muito obrigada a você, uma boa noite então. O Realidade em Pauta fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas no nosso site novotempo.com/jornalismo. Uma boa noite para você, até o próximo programa.